aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir sentando e cantando o refrão do salmo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Amados irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Dívida com o padre Anderson, porque era para me ter vindo no cerco de Jericó de São Miguel Arcanjo, mas eu tive que me submeter a uma cirurgia e o tempo de recuperação, que era de 15 dias, passou para 3 meses. Deu errado lá a minha cirurgia e eu tive que ali ficar esse tempo mais recluso, acamado. Cirurgia na coluna não é fácil, né? Mas, graças a Deus, agora eu já sou um homem de ferro. 5 pinos na coluna, então já sou um homem de ferro aí. Só não tenho aquele coração, mas a coluna tá com ferro já. Mas hoje estamos aqui neste cerco de Jericó para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. São 7 dias, 7 quinta-feiras, no qual a cada quinta-feira Deus quer nos mostrar os muros que nós temos que derrubar na nossa vida para nós estarmos abertos à ação dEle, à manifestação do amor dEle sobre nós. E no Evangelho de hoje, de João, capítulo 6,
sexto, vem nos falar justamente sobre o pão vivo. Jesus falando que Ele é o pão vivo e quem comer dele terá a vida eterna. E este capítulo 6 do Evangelho de São João é muito grande, é extenso, é um dos maiores do seu Evangelho. Inclusive, durante o ano B, na liturgia, são 4 domingos que esse capítulo é dividido na liturgia. E durante toda essa semana nós estamos meditando sobre esse capítulo do pão vivo, salvo na terça-feira que foi festividade de São Marcos, mas Jesus quer nos mostrar de qual pão, de qual alimento nós devemos nos nutrir. E o interessante é que aqui Jesus vai falando do Pai, Deus que é Pai. E isso é uma novidade para nós, não somente para nós, mas para o povo da época de Jesus. É a grande novidade que o cristianismo vem nos dizer: Deus é Pai. E isso impacta em muitas coisas, como também é algo que vai levar até os judeus a quererem matar Jesus, porque para eles é inadmissível nós sermos filhos de Deus ser chamado e tratado como Pai. Então Jesus vem nos mostrar que Deus não é uma pessoa distante de nós, mas Ele é o nosso Pai. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus é teu Pai. E na casa, quem é que tem aquela missão de trazer o pão de cada dia? É o pai. O homem da casa é aquele que sai para trabalhar e ali trazer o pão, dar o sustento, a segurança, a proteção para dentro do seu lar. Bom, essa é a vocação do homem, né? Hoje em dia o mundo está tão mudado, né? Tem tanta mulher que castra os homens, né? Que não deixa o homem ser homem, né? Mas isso é outra história. Deus é nosso Pai. É Ele que nos dá esse alimento em seu Filho Jesus. E esse capítulo 6, ele se inicia com o milagre da multiplicação dos pães. Mas algo acontece depois da multiplicação. O povo não volta a Jesus por causa dos sinais que Ele manifestou, por causa da multiplicação que Ele fez. Mas o povo vai ao encontro de Jesus porque eles querem ser saciados da fome. Então eles não seguem o Jesus Cristo por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. Eles pouco se importaram com Jesus ter multiplicado os pães, mas eles queriam o quê? O bucho cheio. Por isso que tem muita gente que quando não se alimenta, fica zangado, não é? Uma pessoa que não come é uma pessoa chata. Tem que estar bem alimentada para ela não ser tão chata, para estar de bom humor, não é? Então a comida ajuda, mas tem tanta gente que não sabe se suportar, que come, e aí transfere tudo para a comida e fica o quê? Chata, obesa. Então, e Jesus fala para aquelas pessoas: esforçai-vos para obter o alimento da eternidade, o pão da vida. Busque realmente aquilo que te dá a eternidade e não aquilo que é passageiro. Não busqueis os alimentos deste mundo, não busquei as coisas deste mundo, mas busqueis as coisas que vêm do alto, as coisas que provêm do Pai, do nosso Pai, que é Deus. Como nós vemos na leitura, como nós escutamos Jesus falar no Evangelho, Deus vos deu o pão, o maná no deserto, que nutriu, saciou a fome daquele povo.
mas foi para este mundo. Mas Deus agora que é Pai, quer nos dar o verdadeiro alimento, que é o seu próprio Filho, para nutrir a nossa alma, pois nada deste mundo é capaz de nos alimentar da mesma forma que Cristo nos alimenta, porque Ele é o pão da vida. E quem come deste pão terá a vida eterna, não a morte. Mas agora eu quero vos perguntar, qual é a única certeza que nós temos, enquanto vivos? É que um dia nós vamos o quê? Morrer! Diga isso para o teu irmão, você vai morrer. Um dia você vai. Não sei se é hoje, amanhã, depois, daqui a 200 anos, mas você vai. Mas agora, como é que pode falar de vida, pão da vida, se sabemos que um dia nós iremos morrer? No grego, existem duas palavras para vida. Existe o zoe, que é a vida eterna, a eternidade, e tem o bios, que a gente conhece mais, que é a vida biológica, a vida neste mundo. Quando Jesus fala do pão da vida, Ele não está falando da vida biológica, mas Ele está falando da vida eterna. Então, enquanto nós estivermos na nossa vida biológica, nós temos que buscar a nossa vida zoe, a nossa vida eterna. E quem nos alimenta no desejo dessa busca é o Cristo. Então, em tudo aquilo que eu devo fazer, eu devo buscar o quê? A eternidade e não este mundo. E nós sabemos que um dia nós iremos passar deste mundo, aí nós podemos passar por todos os sofrimentos, todas as angústias, todos os obstáculos neste mundo. Mas se nós aqui desejamos e nos alimentamos e buscamos o pão da vida, nós alcançaremos a eternidade. E é isso que Jesus está falando, não somente para ele, mas está falando para nós. Do que nós estamos nos alimentando? Das coisas deste mundo ou das coisas que provêm do Pai? Ninguém quer morrer. Por isso que eu fiz a pergunta no início: quem quer ir para o céu? Todo mundo. Mas quem quer ir hoje? Ninguém. Ninguém quer morrer. Mas a gente sabe que um dia vai ter que passar por isso. E até mesmo quando existem momentos da nossa vida que a gente é preenchido por uma angústia tão grande, tão forte, que nós desejamos até mesmo morrer. Que infelizmente, muitas pessoas acabam tendo suicídio, porque passam por uma angústia tão grande no seu interior, que elas não querem morrer para, vamos dizer assim, que elas não querem realmente morrer, mas elas querem aliviar uma dor que estão sentindo, uma angústia que estão sentindo. Por isso que a gente não pode julgar. Falar disso, eu trago para vocês o profeta Elias. Em um determinado momento, se você ler lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, o profeta Elias, ele estava angustiado. Estava com uma angústia tão grande porque ele era perseguido, porque parecia que não estava dando os frutos, ele estava cansado da missão. Então ele foi e disse para Deus: Deus, tira a minha vida que eu não aguento mais. E quantas vezes nós já não chegamos para Deus e dizemos: Deus, tira a minha vida que eu não estou mais aguentando. Diante dos obstáculos que enfrentamos, do sofrimento que vivemos, e encontramos mais ali caminhos, uma luz no fim do túnel para nos socorrer, a gente chega e diz: Senhor, tira a minha vida. Melhor do que a gente falar assim: Senhor, tira a minha vida, a gente possa falar: Senhor, volta logo. E Elias estava passando por esse momento de angústia, de uma dor profunda, e pediu para Deus tirar a sua vida. Então ele deitou na pedra. Pedra nos lembra quem?
Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para quem Jesus falou isso? Pedra nos lembra Pedro, Pedro nos lembra igreja. Naquele momento, Elias deitou sobre a pedra. Quando nós estamos angustiados, quando nós não encontramos mais respostas, soluções, nós devemos deitar sobre a pedra. Nós devemos o quê? Na igreja. Ir ao encontro de Deus na igreja. E naquele momento que Elias estava sobre aquela pedra, angustiado, querendo que Deus tirasse a sua vida, um anjo lhe apareceu e disse, e fez lá um pão quente com água, e disse: Elias, come e bebe. Elias, cansado, come e bebe. Elias foi, comeu aquele pão, bebeu daquela água, aquilo restaurou as forças de Elias, e ele andou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. E 40 na Bíblia é um número significativo, 40 dias do deserto, isso significa vida. Esses 40 dias significa a vida, a nossa vida neste mundo. Então, quando nós estamos angustiados, naquela dor, naquele sofrimento, não querendo mais viver, nós devemos nos inclinar e reconhecer que Deus é o nosso Pai, que Ele é capaz de nos dar o alimento para nos revigorarmos, para nos fortalecermos, nos levantarmos e continuarmos a caminho dEle. Porque esse é o desejo do Pai, que nós retornemos para Ele, dele nós viemos, a Ele retornamos. Esse é o significado das cinzas da quarta-feira santa. Do pó, nós viemos, ao pó retornaremos. Se saímos de Deus, é para Deus que nós devemos voltar. E é Ele que nos alimenta com este pão, é Ele que nos dá essa força, revigora nossas forças, para que a gente possa substituir as angústias que vivemos pela força que Ele nos dá. E Jesus é o pão do céu. Existem 3 grandes religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. 2 religiões são conhecidas como a religião do livro: o judaísmo com a Torá, o judaísmo com o Pentateuco, com as leis, com a Torá, e o islamismo com o Alcorão. O cristianismo é conhecido não como a religião do livro, mas com a religião da palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, o pão da vida é a palavra, que é o Cristo. E o que é comungar da palavra? Comungar da palavra, comungar do Cristo, comungar deste pão vivo, é se tornar com Ele. Quando nós nos preparamos para vir receber a Eucaristia, e eu comungo da Eucaristia, o desejo do meu coração é: eu preciso me tornar como Cristo. Eu preciso fazer com que minha vida seja testemunha de Cristo. É assimilar, é praticar, é justamente se tornar com Ele. Não é somente ouvir, não é só ouvir a palavra, mas pôr em prática. Porque o próprio Cristo diz: aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a põe em prática, é como um homem que constrói a sua casa na areia. E ele está comungando a sua condenação. Então, nós que comungamos do corpo de Cristo na Eucaristia e na sua palavra, nós devemos praticá-la e não só fazer figuração. Eu sou de Jesus. Eu frequento lá na Santa Cândida. Eu participo do grupo de oração. Eu sou disso, sou aquilo. Eu rezo o texto todo dia, mas faz o inferno na vida dos outros. Gosta de fazer fofoca. Só vive olhando para a casa do vizinho. Tem inveja.
tem ira, tem fúria, não consegue dar um bom dia para a pessoa, sabe reclamar da vida. Isso é se tornar como Cristo? Não. Não. Isso é ser o quê? Anticristo, aquele que é contrário ao Cristo. E Deus sabe que nós somos frágeis, que nós somos fracos, mas Ele não desiste de nós. E por isso que a cada instante, a cada momento, nós devemos recorrer a Ele, para Ele nos lembrar do que Ele deseja para nós, do que Deus, que é nosso Pai, deseja para nós, para que nós não saiamos do caminho. Porque, meus irmãos, quem faz a experiência da morte não são aqueles que morrem. Quem faz a experiência da morte somos nós que ficamos. Porque se nós neste mundo buscamos nos alimentar do pão vivo, nós não fazemos a experiência da morte. Por quê? Nós teremos a vida eterna. Quem faz a experiência da morte são aqueles que ficam. Quem é que tem saudade? Aquele que vai ou aquele que fica? Quem chora é aquele que vai ou aquele que fica? Quem sofre é o que vai ou o que fica? Então, somos nós que fazemos a experiência da morte. Aqueles que morrem, se alimentam do pão da vida, eles não fazem a experiência da morte, eles são transformados em Deus. Só faz a experiência da morte aqueles que não desejam se alimentar de Deus. Então, comungar deste pão é imitar Cristo. Uma vez lá na paróquia eu falei na missa lá, né, dizendo que, olha, no dia que eu morrer, eu vou estar rindo da cara de vocês tudinho. Porque vocês vão estar lá ao redor do meu caixão, tudo chorando, borrando a maquiagem, falando palavras, porque quando a gente morre, tudo se torna belo. A gente esquece todos os erros da pessoa e só foca naquilo que a gente vai buscar o que é bom. Vocês vão estar lá chorando e eu vou de vocês. Porque eu pretendo ir com Deus enquanto vocês ficam chorando lá do lado do meu corpo. Aí eu disse, pode ser aqui, pode ser em outro lugar, né? Aí só depende de Deus. E aí, a gente fica sempre essa briga com a morte, né? Aí quando morre alguém que a gente ama, a gente sempre, que nem uma vez fui fazer uma exéquias quando eu era seminarista, lá no cemitério dos Girassóis, lá em Parelheiros. Aí eu chegando lá, a viúva, ai, meu amor, o que eu vou fazer da minha vida sem você, meu amor? Você era para mim, meu amor. Ai, minha paixão, como está doído, eu quero ir embora, me leva junto, amor, me leva junto. Aí abraçava o caixão, não me tirem daqui, eu quero ficar com meu amado. Fomos para a cova, abençoar a cova, estava chovendo, a mulher deslizou, caiu na cova junto com o caixão. Me tira daqui, me tira daqui. Nós temos medo da morte. Nós neste mundo não queremos nos alimentar do pão da vida. E não adianta a gente fazer 1000 procedimentos cirúrgicos. Não adianta nós colocarmos toneladas de botox na testa para a testa não ficar enrugada. Não adianta ficar esticando o pele daqui ou de lá. Uma vez, fazendo a dinâmica, eu disse, olhe para a pessoa do seu lado e dê um sorriso para ela. Aí uma velha de 60 anos fica assim, Aí ela olhou assim e disse, não, pode parar de sorrir. Eu já parei. Às vezes para a pessoa dar tchau, ela tem que puxar a perna para levantar o braço. Né? Não adianta. Como dizia São Francisco, a minha irmã morte,
E a gente só pode ressuscitar se um dia a gente morrer. E devemos ressuscitar em quem? Em Cristo. Então, todas as vezes que eu comungo Cristo na Eucaristia, na sua palavra, eu sempre tenho que buscar o quê? Imitá-lo, ser como Jesus. Em tudo aquilo que eu for fazer, eu devo perguntar: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? É uma pessoa colérica, se você é uma pessoa irada, se você é uma pessoa que não tem paciência, se você é uma pessoa que briga por tudo, se você é uma barraqueira, que tudo arruma confusão, é porque você está desnutrida, não está se alimentando do pão da vida. Se você reclama demais de tudo que acontece, quando você passa, as plantas chegam a murchar, só com a tua presença, é porque não está se alimentando do pão da vida. Se você busca conflito, busca fazer confusão em copo d'água, não está se alimentando do pão da vida, não está imitando Cristo, não está sendo cristã, seguidora de Cristo, está se tornando uma pessoa que está vivendo um eterno luto e não em busca da ressurreição. E então, como é que está a nossa vida? Nós estamos imitando Jesus? Inclusive no meu seminário, quando eu entrei no noviciado, o primeiro livrinho que eu recebi foi Imitação de Cristo. É um livrinho desse tamanho de bolso. Para cada dia tinha um ensinamento para nós buscarmos imitar Jesus. Eu acho que talvez a gente poderia voltar a esta prática. Você vai na livraria depois e busque lá o livro Imitação de Cristo. Em vez de você ficar procurando coach na internet, em vez de você ficar procurando mensagem de pastores, em vez de você ficar procurando mensagens de horóscopo, ou ficar procurando gurus por aí, busque aquilo que a igreja oferece. Isso é se alimentar do pão da vida. Como eu disse para vocês, nada deste mundo vai poder nos alimentar da forma que Cristo nos alimenta, porque aquilo que Cristo nos oferece é a eternidade, e aquilo que o mundo nos oferece é passageiro, se acaba. Então, diante de uma decisão que você tem que tomar, você se coloca: aquilo me leva para o eterno ou aquilo me leva para a morte? E aí nós saberemos a decisão que devemos tomar diante do conflito que nós vivemos. Busquemos uma vida zoe, não de zoada, mas uma vida que busca a eternidade, se alimentando neste mundo com aquilo que Deus nos dá. Mas eu reconheço que muitas vezes nós nos sentimos cansados, fatigados, angustiados, mas como Elias, aonde nós estamos nos inclinando, nos prostrando? Diante de quem nós nos prostramos? Diante do nosso cansaço. Nós deitamos aonde? Em quem? Para podermos ali revigorar as nossas forças, nos levantar e seguir o nosso caminho. Talvez hoje o pensamento de morte passou pela cabeça de muitos, de desistência. Ontem mesmo, lá onde eu moro, uma mulher se jogou do último andar. Quantas pessoas não pensam nisso? Para quem nós estamos nos prostrando? Quem nós estamos buscando? Qual é o alimento que nós estamos nos nutrindo? Que a gente possa buscar essa força em Deus e deixar que Ele nos alimente e nos dê uma vida nova. Coloca a mão no teu coração. Está sentindo teu coração bater? Bom, espero que esteja. Se não tiver, avisa que está no SAMU. Então, colocando a mão no teu coração, diante do teu cansaço, diante das tuas angústias,
que você possa dizer para o Senhor: somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança, somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança, pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar, pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Com os seus olhos fechados, Deus, que é Pai, nos convida a esta intimidade com Ele, nos convida a estar com Ele. E ser íntimo de Deus é deixar que Deus entre na nossa vida e nós possamos adentrar ao coração do Pai. Este é o momento de nós olharmos para dentro de nós, do nosso interior, e ali enfrentar os nossos desafios pessoais, de olhar para as nossas feridas que se encontram abertas, de olhar para aquele lugar no qual está nos deixando desnutridos, no qual impede de que nós nos alimentemos do pão da vida do próprio Cristo. A nossa ganância, o nosso orgulho, as nossas ambições, a nossa falta de perdão, e de muitas vezes a humildade de reconhecer que devemos pedir perdão ao outro. E isso vai fazendo com que a nossa alma fique cada vez mais chagada, que a nossa alma fique cada vez mais ferida, com que a nossa alma comece a doer. E essa dor vai se transformando para o lado de fora, para o nosso exterior. E ali nós vamos também nos cansando e desistindo até mesmo de Deus, desistindo da nossa vida, porque nós não encontramos a esperança de algo melhor, e até mesmo nós vamos nos esquecendo que esse mundo é passageiro e transformando esse mundo como se fosse nosso eterno, nos esquecendo que o nosso verdadeiro mundo está à nossa espera, que é o reino de Deus. E hoje o Senhor quer dizer: filho, filha, meu amado, minha amada, eu sei o que tu está passando, eu sei a angústia que você está vivendo, mas descanse em mim. Busque descansar o teu coração em mim. Deixe-me te confortar, deixe-me te acalentar, deixe-me te abraçar. Eu sou teu pai. Eu sou o teu pai. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus tem muitos bloqueios.
Nós pedimos e clamamos o Espírito Santo, nós pedimos a ajuda de Jesus, mas muitas vezes nós não queremos pedir a força do Pai. Deus é Pai. Deus é Pai. E Ele hoje quer vir confortar o nosso coração e nos mostrar que ainda há esperança. E a morte que você possa estar vivendo pode ser transformada em ressurreição se você deixar que Deus possa tocar a morte que você está vivendo. Deixe Deus ser teu Pai. Deixe Deus te abraçar. Corra para os braços do Pai. Todas as vezes que uma criança se acha em perigo, ela corre para o colo da mãe, para o colo do pai, onde ela encontra segurança. E é isso que Deus quer de nós, filhos. Deus nos adotou como seus filhos. Em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Deixamos de ser criaturas para nós sermos filhos de Deus. E Deus, como Pai, correr ao nosso encontro, nos abraçar e nos nutrir com o verdadeiro pão. Mas nós precisamos nos deixar alimentados por Ele, de sermos cuidados por Ele, de sermos filhos dEle. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai que cuida de nós. E mesmo diante das nossas rebeldias, mesmo diante dos nossos pecados, no qual, quando nós pecamos, nós decidimos dar as contas para o nosso Deus, que é nosso Pai, mesmo assim, Ele se encontra de braços abertos para nos acolher novamente na sua intimidade, para nos proteger e nos guardar. E quando nós estivermos frente a frente com Ele, nós podemos ver o seu sorriso e dizer: Pai, eu me alimentei tanto da Tua palavra lá na terra, ela me saciou tanto, que hoje eu posso estar aqui contigo. E como eu desejei este momento contigo, Pai. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração, deseja como a anseia pela, vem me saciar, que aqui é o meu lugar. E todos juntos na alegria do Cristo. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Vem me saciar, pois eu descobri. E o nosso lugar é no Pai. Diga para a pessoa que está ao teu lado: o teu lugar é no coração de Deus. Sorria para o teu lugar no coração de Deus.
Tu não é um sem-teto, mas a tua morada é o coração do nosso Deus. Amém? Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos o nosso ofertório.